Queridos e queridas, beleza? Bora continuar aqui com a nossa brincadeira? Agora é o seguinte, eu, pelo menos, enquanto estava fazendo o desafio, né, de criar a função de log na mão, ok? Eu fiz do jeito mais difícil, inclusive, tem um jeito mais fácil, isso eu vou falar mais pra frente. Eu vi que tem duas partes importantes da hora de nós analisarmos, né, que é o comportamento de quando nós temos bases que ela está entre maior que zero, né, para ser mais exato, maior que zero e menor que 1, e bases maior que 1. Né? Base 1 não adianta, né, porque afinal de contas base 1 já tem resultado e base 0 também já tem resultado. Né? Então é fácil. Então vamos começar falando sobre as características de quando nós temos bases menores que zero, maior que 0 e menor que 1. Então nós estamos falando, por exemplo, do 0,13, nós estamos falando, por exemplo, de uma base que seria, por exemplo, 0,91, né? Maior que 0, menor que 1, tá? Então, assim, na base maior que 0, menor que 1, nós temos algumas características, né? Principalmente quando nós estamos tratando sobre o nosso, vamos dizer assim, o nosso valor-alvo, né? Então, qual seria? Seria quando nós temos uma base, né, que eu vou chamar aqui de B, uma base que ela seja maior que o valor-alvo, né? Então, tratando disso, a gente já pode pressupor que o valor-alvo também seja entre menor que 0, né? Entre 0 e 1. Porque não tem como um valor estar entre 0 e 1 e ele ser maior, por exemplo, que 30. Então vamos estar tratando, sei lá, de um valor-alvo que seja 0,39, nós estamos falando, por exemplo, de um valor-alvo que seja 0,41 e assim por diante. E por que é interessante você entender esse conceito? Porque assim, depende de como que você quer que sua função trabalhe. Então se você vai ter uma base que ela já seja fracionária. Então ela está entre 0 e 1. Né? Então ela já tem algumas casas decimais entre 0 e 1. E você quer que esse valor cresça, né? Então você quer que o seu valor-alvo ele cresça, qual que é o ponto? O ponto é como que o meu expoente ele tem que estar. Então eu vou colocar aqui na minha funçãozinha que eu já resolvi. Tá? Então vou colocar aqui a funçãozinha que eu já criei, né? Vou colocar aqui. Cadê? Não quero isso. Função desafio, né? Então eu vou colocar este exemplo aqui que nós temos. Então eu vou colocar um valor que seja entre 0 e 1, vou colocar, por exemplo, 0,5, né? E que ele seja maior que meu valor-alvo. Vamos dizer que eu quero que o comportamento da minha função, mesmo eu tendo um valor, alguma base que ela seja 0,5, 0,3, que essa base seja menor que 1, né? Então eu tenho que colocar aqui, por exemplo, 0,3. E eu quero só com 4 casas decimais, por exemplo. Qual que é o ponto? Qual que é o expoente obtido aqui? O expoente obtido é o 1,739. Então, por exemplo, se eu colocar aqui 4, veja que agora ele volta, o expoente obtido é 1,32. Então, assim, o meu expoente ele vai estar positivo. Então eu tenho que ter um expoente positivo rodando em cima de um número 0,5 para que ele diminua. Então o comportamento dele é diminuir, né? Então eu vou colocar aqui que ele diminui o valor, né? E o meu expoente ele tem que ser positivo. Então, mesmo eu tendo um expoente positivo, né? Se eu quero que eu tenha um valor que seja fracionado, né? Então 0 ponto alguma coisa entre 0 e 1, e você quer que esse valor diminua, né? Eu quero ter um valor menor do que o meu valor base, o meu expoente tem que ser positivo. Então eu tenho que ir elevando ele em expoentes positivos para que meu valor diminua. Não, mas como assim? Se eu tenho uma base
uma base, por exemplo, 2, eu tenho que colocar ele ao quadrado para ele aumentar, né? Porque senão ele não aumenta, para vocês verem como é. E o meu expoente, ele tem que ser maior que 1. O expoente, ele tem que ser maior que 1. Então, por exemplo, se eu voltar aqui, né, puxando aqui o meu bendito, né? Então, ó, veja aqui o resultado 132, então eu vou colocar aqui 0.9, eu vou colocar aqui, por exemplo, 0.6, 0.9 e eu vou colocar aqui 0.8, por exemplo. Ó, meu expoente deu 2, né? Então veja aqui, por que deu 2? Porque se a gente for parar para analisar, por exemplo, quanto que é 0,9 elevado ao quadrado? 0,9 vezes 0,9, se eu não me engano, é 0,81. Por exemplo, né? Se eu não estou enganado, 0,9 vezes 0,9 é igual a 0,9 vezes 0,9 é a mesma coisa que 0,81. Então, quando eu tenho um valor que ele é decimal, né, 0, alguma coisa, e quer que ele diminua o valor, eu tenho que exponenciar ele por valores positivos. Não tem como, tá bom? E no mínimo eu vou ter um expoente 1 nele, tá? Então o expoente ele vai ser obrigatoriamente maior que 1, né? Então se eu vier aqui, por exemplo, eu colocar, vem cá, pô, se eu colocar, por exemplo, 9, eu vou colocar 9,9 e eu vou colocar, por exemplo, 9,1. Olha o expoente obtido. 9. Eu tive que elevar ele a 9, depois a 3, 8 e etc. Vocês não estão acreditando em mim? Então eu vou colocar, por exemplo, no Wolfram Alpha. Tá? Se carregar aqui, né? Se esse bendito carregar, eu vou colocar aqui no Wolfram Alpha para vocês verem que eu não estou roubando. Então eu vou colocar aqui a mesma coisa que eu fiz. Então eu vou colocar aqui log. Ainda não passei log, mas eu vou passar 0.99 de 0.91, pois afinal é o resultado que eu quero. Na hora que voltar, ó, o expoente 9, 38, papapá, a mesma coisa que eu tenho aqui, ó, 38383. 3837 é porque eu coloquei em casas decimais maiores, né? E por isso que eu tenho esse bendito desse resultado, beleza? Entenderam essa parte? Então, se eu tenho uma base entre 0 e 1, que eu queira que o comportamento desse resultado ele aumente, quer dizer, que ele diminua, então eu quero um resultado que ele seja abaixo da minha base, né? Sendo uma base entre 0 e 1. Eu quero um resultado que seja abaixo da minha base, então... e a base ela é maior que o valor-alvo, então eu quero que esse meu valor ele diminua até chegar ao meu valor-alvo. Então eu quero que o comportamento da minha base, que é entre 0 e 1, ela diminua conforme o meu expoente vá mudando. Então, eu quero que o meu expoente tem que ser positivo, o meu expoente tem que ser maior que 1, aí sim o comportamento dele diminui. Beleza? Para poder diminuir, eu tenho que fazer essas regras. Beleza? Eu vou parar por aqui, pelo menos por enquanto. Né? No próximo vídeo a gente continua com a base entre 0 e 1, tá? E é isso aí. Beijos no bumbum. Até mais.